Mundial do Câncer, 4 de fevereiro. É uma iniciativa global organizada pela União Internacional para o Controle do Câncer, com o apoio da Organização Mundial da Saúde, OMS. Tem como objetivo aumentar a conscientização e a educação mundial sobre a doença, além de influenciar governos e indivíduos para que se mobilizem pelo controle do câncer. Para falar sobre esta doença, convidamos aqui o Dr. Jales Benevides. Ele é oncologista do Hospital Araújo Jorge e vice-presidente da Associação do Combate ao Câncer. Está num consultório diferente, está num lugar diferente. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Positivo. É um prazer enorme estar aqui e a gente poder falar de um tema tão importante, tão relevante para a nossa sociedade. O prazer é todo nosso. Nosso ouvinte pode participar enviando suas dúvidas no 62 986609890. Pode acompanhar essa transmissão em vídeo no nosso canal do YouTube, youtube.com/PositivoFM Oficial, youtube.com/PositivoFM Oficial. E claro, no nosso WhatsApp, que é o 986609890. Fica à vontade, viu? Uma hora com esse papo bem interessante aqui. Dr. Jales, por que é tão importante nos lembrar sobre o combate ao câncer? Quais são os números de casos de pessoas com a doença no estado? O senhor tem essa informação? Temos sim, Márcio. O importante a gente falar do combate ao câncer, porque é uma doença hoje que é uma das segundas que mais mata no mundo. A gente perde mais para as doenças cardiovasculares. E o interessante, Márcio, que na projeção para 2020, 19 milhões de pessoas vão ter câncer. E a mortalidade de 10 milhões de pessoas. Então é um papel nosso da sociedade médica, do nosso poder público e também da conscientização da população para mudar esse cenário. E na grande maioria das vezes, a mortalidade está numa faixa etária entre 30 e 60 anos, onde a pessoa tem sua família, seu emprego, é aquela pessoa responsável para fazer a despesa da casa e é acometida com a doença dessa e às vezes vai ter uma mortalidade, um desfecho muito ruim. Então é o papel nosso, médicos, oncologistas, poder público, de fazer políticas públicas para tentar reduzir a incidência do câncer. Que é a incidência? É o número de casos novos e também você dá um tratamento mais adequado, mais precoce, diminuindo a taxa de mortalidade desses pacientes. Ou seja, alguns vão curar, outros não vão. Mas esse é o papel da prevenção primária e da prevenção secundária. O que seria a prevenção primária? São ações que nós temos que fazer para que a população evite os fatores de risco do câncer. Que é isso, Jade? Veja bem, paciente que tem câncer de pele, que é o câncer mais comum. Então, quais são as ações, quais são as orientações que não deveria tomar sol entre 10 às 16 horas, usar o protetor solar? Então, com isso, você está evitando que a população entre com um fator de risco para o câncer de pele. Para o câncer de pulmão, tabagismo. Esse é o maior vilão do câncer de pulmão. Então, essa orientação de evitar o tabagismo, você está evitando que ele entre em contato com esse fator de risco maior, com isso diminuindo a incidência do câncer. Já a prevenção secundária, Márcio, seria o quê? Métodos que a gente fazia uma detecção precoce das lesões pré-malignas ou as lesões iniciais. Você dando um tratamento adequado, você estaria diminuindo a mortalidade do câncer. Então a prevenção secundária seria isso. Essas acho que são as grandes armas que a gente tem para você minimizar esse efeito. Que são eficazes, né? São eficazes. Ótimo. A pergunta aqui da nossa ouvinte Carolina Gonçalves, ela mora em Araguaiânia. Doutor, eu gostaria de saber se existe uma forma de evitar o câncer. Sim. Qual que é o nome dela? Ana Carolina. Ana Carolina. A forma de evitar o câncer, como eu te falei, existem situações genéticas que você não pode interferir, mas existem ações, como eu falei, de você evitar os fatores de risco. Vou dar um exemplo: câncer de intestino. Se você comer mais verduras, mais legumes, frutas cítricas, evitar a carne processada, os embutidos, reduzir o índice de massa corporal, obesidade, e fazer atividade física, esses são fatores para minimizar o efeito do câncer. Então, se você segue uma alimentação adequada, você está evitando que você entre em contato com esses fatores de risco e desenvolva o câncer. A outra forma de evitar o câncer
é você fazer exames de prevenção, como a mulher, mama e útero. Se você detecta uma lesão pré-maligna e remove aquela lesão, você está evitando câncer, assim é para câncer de estômago, câncer de intestino e outras doenças. Entendi. Outra dúvida aqui da nossa ouvinte Ana Lúcia do Vera Cruz, gostaria de saber se existe alimentos que podem provocar o câncer. O senhor já respondeu aqui, né, que são os alimentos processados, né? Obrigado pela sua participação, já foi respondida essa pergunta aqui. Aí tem um ouvinte aqui que quer saber o que de fato é o câncer? O câncer, todos nós temos as células no nosso corpo. A partir de determinados estímulos, seja externos, radiação, vamos dar exemplo, alimentação, bebida alcoólica, tabagismo, seria um promotor de estimular essas células crescer. E também tem situações endógenas, os próprios hormônios que a pessoa usa, também é um combustível para acelerar o crescimento da célula que está adormecida. E também tem aquela situação genética, a pessoa nasce com aquele defeito no seu DNA e com isso, depois de um certo tempo, ele começa a manifestar um crescimento desordenado dessas células. Interferir na genética é muito difícil, tem que ser lá atrás, na concepção, mas interferir nos fatores de risco a gente consegue bem. Entendi. Estamos batendo um papo aqui com o doutor Jales Benevides, falando um pouquinho do Dia Mundial do Combate ao Câncer. Dr. Jales Benevides, oncologista do Hospital Araújo Jorge e vice-presidente da Associação do Combate ao Câncer, é o nosso convidado de hoje aqui do nosso bate-papo positiva. Hora de um breve intervalo, a gente vai tocar música, tomar uma água aqui, um cafezinho rancheiro. A gente volta já, continue aí. Este é positivo. Este é positivo. Este é positivo. Este é positivo. Estamos de volta com o nosso bate-papo positiva pela Sertaneja do Brasil. Estamos recebendo aqui Dr. Jales Benevides, oncologista do Hospital Araújo Jorge e vice-presidente da Associação de Combate ao Câncer, batendo um papo muito bacana com a gente. Você pode mandar suas dúvidas no 62 98660 9890, 629 8660 9890. Seguindo com o nosso bate-papo, vamos ouvir a dúvida da nossa ouvinte aqui. Positiva, bom dia. Bom dia, Positivo. Meu nome é Daiane. Queria perguntar ao doutor se tomar pílulas anticoncepcional por muito tempo, eu já tomo, são 15 anos tomando o mesmo medicamento. Isso provoca alguma coisa como câncer? Bom dia, Daiane. Sua pergunta é muito interessante, né? Pílula anticoncepcional é um hormônio. Então, de repente, você tem uma história familiar de câncer de mama ou outro tipo genético de câncer na família, você tem que tomar muito cuidado, porque o próprio hormônio, para aquelas pessoas que têm fator de risco alto para câncer, ele passa a ser uma preocupação muito grande. É lógico que tem vários métodos de anticoncepcional. Então, se você é de um grupo familiar que tem fatores de risco, que tem incidências de câncer, seja de mama, de útero, de qualquer tipo de câncer, de endométrio, e faz uso de hormônio, de repente é interessante você discutir com seu médico outras formas de anticoncepção. Então, assim, vamos imaginar mulheres que têm câncer de mama ou têm familiares com câncer de mama, a orientação é que não usa como método de anticoncepção o anticoncepcional. Vamos usar outro tipo de coisa, a camisinha, o DIU. Assim é bom você discutir com o seu médico. E o anticoncepcional é fator de risco para você ter trombose na perna, é fator de risco para várias coisas. Então você tem que ver sempre o risco e o benefício do seu tratamento. Outra dúvida que surgiu aqui, doutor, doutor, meu marido teve câncer na próstata e fez cirurgia e, enfim, ela quer saber se o câncer pode voltar. Olha, o câncer de próstata é o câncer mais incidente no homem. Então esse é o campeão. Ele tem sua detecção precoce através do exame do PSA e também do exame clínico, o toque retal. Se o seu câncer, o câncer do seu esposo, foi diagnosticado numa fase mais inicial, a chance de cura é altíssima. Isso vai depender muito do estadiamento. Só de ter uma proposta cirúrgica,
ele já é um câncer que foi tratado com intenção curativa. Agora, tem que ter o acompanhamento de perto, porque essas células podem migrar para o osso, para outros tecidos e dar metástase, principalmente a metástase óssea. Então, ele tem que ter um acompanhamento, aí já é o segmento regularmente, para que tenha uma detecção precoce dessas lesões. Outra dúvida aqui, que é já até relacionado ao que nós falamos aqui nessa última pergunta, o João Antônio, ele tem 60 anos e, fazendo os exames de rotina, o médico percebeu algumas alterações e pediu para ele procurar um oncologista. Ele quer saber o seguinte, doutor: quais são os fatores de prevenção e riscos de câncer de próstata? Olha, tem a questão genética familiar. Para o câncer de próstata não tem uma etiologia muito bem estabelecida. A gente sabe que as infecções prostáticas podem ser um combustível para acelerar o aparecimento do câncer da próstata. O fator de risco maior do câncer de próstata é a idade. Então, pessoas acima de 50 anos, 55 anos, são mais vulneráveis a ter o câncer de próstata. A etiologia para isso não é bem estabelecida, como é bem estabelecida para o câncer de colo uterino, como é bem estabelecido para o câncer de intestino. Então, o maior fator de risco para o câncer de próstata é a idade. Você tem 60 anos, tem que fazer regularmente o seu exame de prevenção. Como a mulher deve fazer a prevenção do colo uterino, como deve fazer a prevenção do câncer de mama, pelos métodos de palpação e pelos métodos de radiologia, mamografia. Então, tem idade, tem que fazer o PSA, tem que fazer sua consulta ao seu urologista, ao seu oncologista, e tem que fazer os exames corretos. Assim você vai dar uma oportunidade, se tiver o câncer, detectar numa fase inicial e poder ter uma chance de cura muito alta, acima de 90%. Maravilha. Dr. Jales Benevides, oncologista, aqui no nosso Bate-Papo Positiva, falando um pouquinho do câncer, né? Hoje é o Dia Mundial do Combate ao Câncer. Estamos aqui esclarecendo, tirando suas dúvidas. Tem alguma? Pode mandar pra gente aqui nesse número, 98660-9890, 629-8660-9890. Amor. Carinho e amizade. Márcio Rodrigues. De volta com o nosso Bate-Papo Positiva pela sertaneja mais ouvida do Brasil. Nosso convidado de hoje é o Dr. Jales Benevides, oncologista do Hospital Araújo Jorge, vice-presidente da Associação de Combate ao Câncer. Tá aqui batendo um papo muito bacana com a gente, tirando as suas dúvidas. Por falar em dúvidas, doutor, tem mais uma dúvida aqui, vamos ouvir. Positiva. Bom dia. Bom dia, eu sou a Deusilene. Eu sou de Bonfinópolis e eu tô com o NIC 1. No caso, pro NIC 2 passa rápido, sim? Ou demora assim 1 ano, 2 anos, para poder ir pro NIC 2? O que você me diz? Bom dia, Deusilene. Um abraço para Bonfinópolis, essa cidade interessante, com a qualidade de vida muito boa. Essa pergunta sua, acho que é dúvida de muitas mulheres, então eu vou perder um pouquinho ou ganhar um tempinho aqui em respondê-la adequadamente. O NIC chama neoplasia intraepitelial cervical, essa é a sigla. É uma lesão de baixo grau, uma lesão que desenvolve pouco para câncer quando você tem o NIC 1. A taxa de regressão espontânea é até 90% essa lesão desaparecer. Então, o ideal no NIC 1 é que você repita aquele exame de prevenção chamado Papa Nicolau, e se essa lesão permanecer, é que você faça um tratamento adequado. Às vezes é uma infecção bacteriana, às vezes é uma infecção viral. O vírus mais responsável para o NIC 1 é o HPV, é aquele vírus que é sexualmente transmissível, que hoje as crianças estão vacinando, com isso prevenindo o câncer de colo uterino. Então, basicamente, ele demora a desenvolver para câncer, para NIC 3. A literatura fala de 8 a 10 anos, então não é que tem que esperar de 8 a 10 anos para tomar uma iniciativa. A evolução lenta, nos dá tempo para ser tratado uterino. Então, se você tem um NIC 3, um NIC 1,
é uma lesão que pode até regredir espontaneamente e que você tem que fazer o tratamento, seja uma cauterização, seja um tratamento da infecção local. Eu não sei se eu consegui, mas se tiver alguma dúvida você pode perguntar. Parabéns pela pergunta, Deusilene. Obrigado, Deusilene. Outra dúvida aqui é da Margarida. Dr. Jales, gostaria de saber qual o exame específico para saber quem tem câncer nos ossos. Uma tomografia para saber? Ajuda? Bom, Margarida, câncer nos ossos mais comuns são as doenças metastáticas, quer dizer, uma lesão saiu lá da próstata e migrou para o osso. Às vezes o câncer de mama se manifesta com um câncer no osso, mas é uma metástase óssea de um câncer de mama. Existem os cânceres que nascem no osso, que são os sarcomas, os osteosarcomas, os sarcomas de Ewing. São lesões que pode apresentar na infância ou no adulto jovem. Geralmente a clínica é uma dor, é um abaulamento, um crescimento da lesão, seja na musculatura ou seja no osso. A radiografia simples, ela consegue dar o diagnóstico também. Então, assim, vai desde o exame clínico, o raio-x e até a tomografia com ressonância nuclear magnética. Mas, para dar um diagnóstico de uma lesão, a parte principal é você procurar um médico especialista, fazer uma historinha bem feita e direcionar para o exame correto. Geralmente pode necessitar de uma biópsia para confirmação dessa lesão no osso, para tentar dar um tratamento mais apropriado, desde uma quimioterapia para reduzir a lesão e operar depois sem fazer uma cirurgia mutilante, até associação de cirurgia com radioterapia também. Mas o câncer de osso, ele não é muito incidente e tem um diagnóstico mais difícil, que às vezes as pessoas associam o câncer de osso de um trauma no futebol, como eu falei, adulto jovem, e deixa essa lesão crescer e não procura o médico e assim dá o diagnóstico mais tardio. Ok, doutor, me diz uma coisa, quais são os estágios que o câncer pode ter? O estágio do câncer, ele vai de 0 a 4. O que é o 0? Vamos pegar aquele exemplo que a Deusilene perguntou. Eu tenho o NIC1, ele pode chegar no NIC3. O NIC3 é um carcinoma que a gente chama in situ, bem inicial. É onde você consegue tratar e curar os pacientes. Esse seria o estágio 0. E tem aquele estágio 1, 2, 3 e 4. Vamos pegar o extremo. O que é o 4? É quando o paciente chega com a doença e ele já tem metástase, seja por fígado, por pulmão, por cérebro, por peritônio. Geralmente são doenças graves que não dão uma chance de cura muito grande. Então, os estágios mais iniciais, o 0, o 1 e o 2, são estágios que você consegue ter um índice de cura melhor, certo? Não quer dizer que o estágio 1, 100% cura, 95% de cura. Alguns vão evoluir para uma metástase. Entendi. A gente continua com o nosso bate-papo positivo aqui pela sertaneja mais ouvida do Brasil. Giuseppe Ligório tá curtindo a nossa programação, muito obrigado. Obrigado mesmo, viu? Vai mandando suas dúvidas aqui, daqui a pouco eu vou colocar aqui a sua dúvida aqui. Nosso ouvinte de Anápolis também participando aqui deste bate-papo positivo. Estamos batendo um papão aqui com o Dr. Jales Benevides, logista do Hospital Araújo Jorge, vice-presidente da Associação de Combate ao Câncer, neste subcâncer. Você que está acompanhando a Positiva e aproveitando essa oportunidade para tirar suas dúvidas. Estamos batendo um papo bem legal aqui com o Dr. Jales Benevides. Ele é oncologista. Estamos falando sobre câncer. Hoje é o Dia Mundial Combate ao Câncer. E claro, a gente tem que trazer um profissional, um especialista da área para falar um pouquinho pra gente, tá? E aí, claro que surgem dúvidas aqui, né? A dúvida aqui do nosso ouvinte. Olha só, ele tem 47 anos, ele é de Anápolis, tá lá ligado na Positiva, e ele quer saber o seguinte: doutor, toda vez que eu tenho relação sexual, fico com dor no reto, né? Aí ele tem que ficar agachado ou de costa, né? Pra dor passar. Tá preocupado aqui, doutor? O que você pode dizer para ele? Veja bem, o reto e a próstata são muito próximos, né?
Então, o que é importante, que após a relação sexual você tem um desconforto, é importante você procurar um médico urologista para ter uma avaliação prostática. Porque um processo inflamatório na próstata, chamado de prostatite, ele pode dar esse desconforto perineal. E também existem doenças no reto que podem causar desconforto perineal. Então é importante, esse rapaz que eu não sei o nome, procurar um profissional da área para fazer uma avaliação, desde uma infecção do aparelho gênito-urinário, entra aí as infecções na próstata também, até fazer uma avaliação do reto. Seria muito importante, porque não é muito comum esse desconforto pós a relação sexual. Ok. Outra dúvida da nossa ouvinte aqui que mandou pra gente, ela mora no centro de Goiânia, é a Solange. Doutor, meu pai teve câncer de próstata aos 75 anos. Está curado, graças a Deus. A minha dúvida é: devo me preocupar com a questão genética? Observação: nenhum outro caso de câncer na família. Solange, bacana sua pergunta. 79 anos é a faixa etária da incidência do câncer de próstata. Então não é genético. Às vezes a genética está na idade mais jovem, aos 40, 45, 50 anos, com mais história de câncer de próstata na família. Então essa preocupação que seu pai teve uma doença quase a 80 anos, isso aí não configura uma doença familiar nem uma doença genética. Então você não precisa ficar preocupada. Existem associações do câncer de próstata, então não é genético, com outros tumores, como exemplo, mama, rim, estômago, pâncreas, mas geralmente desenvolve na família e numa idade muito precoce. Na linguagem científica é chamada de síndrome de Lynch. Às vezes você quer ler um pouquinho mais, estuda sobre a síndrome de Lynch que você vai entender um pouco mais. Mas fique tranquila, nessa idade não quer dizer que tenha doença na família, não. 79 anos já é a idade para ter várias outras doenças e também o câncer de próstata. Bom dia, gostaria de saber do doutor se endometriose é um câncer. Bom, endometriose não é câncer. O que é endometriose? Você tem na parte interna do útero uma camada chamada de endométrio. E geralmente essa célula pode migrar para o peritônio, ou ela pode disseminar durante uma cesariana, ela pode migrar para o peritônio e para a parede intestinal. Isso é uma doença benigna, que está muito relacionada com a dor pélvica em pacientes férteis, em pacientes jovens. Geralmente é dor no pé da barriga, ou dor durante a menstruação, aquela dor exagerada. Geralmente você dá um diagnóstico clínico através do ultrassom, através de uma ressonância nuclear magnética, que geralmente precisa de uma biópsia para fazer um tratamento. E como seria o tratamento? Um tratamento para bloquear a proliferação dessas células no peritônio. O tratamento da endometriose, inicialmente, ela é com anti-hormônio. Por isso, procurar um ginecologista que tenha um conhecimento no tratamento de endometriose. Repetindo, endometriose não é câncer, você trata clinicamente e às vezes você tem um diagnóstico durante uma cirurgia abdominal ou uma cirurgia pélvica. Doutor, existe vacina para prevenir o câncer de colo de útero oferecido pelo SUS para crianças e adolescentes? É recomendado também que mulheres adultas a tomem? Olha, como que é uma vacinação, né? Então é de 9 aos 12 anos, de 9 aos 11 anos, dependendo se é sexo masculino ou feminino. Acima dessa idade, a vacinação já não tem uma cobertura muito grande. Então a mulher tem que ter uma atenção de fazer seus exames ginecológicos a cada 1 ano, tratar alguma infecção ginecológica e estar mais próximo assim do seu ginecologista. Mas é de fundamental importância que as crianças vacinem, porque o HPV é uma vacina contra um vírus chamado HPV, que é sexualmente transmissível. Com isso, você diminui a incidência do câncer do colo uterino. Outra dúvida aqui do nosso ouvinte: quais os tratamentos mais usados hoje no combate ao câncer?
Bom, nós temos 3 armas terapêuticas básicas para o tratamento do câncer. Uma das armas muito importantes que é utilizada hoje ainda é a cirurgia para vários tipos de tumores. Hoje cresceu muito o nosso tratamento com quimioterapia, com radioterapia, aumentou muito as indicações. Eu fui de uma época da minha formação que a gente tratava basicamente tudo com cirurgia. Hoje, determinadas doenças que a gente só tratava com cirurgia, a gente faz uma quimioterapia antes do tratamento principal, que é a cirurgia. E a gente tem as imunoterapias, temos hoje as radioterapias com menores efeitos colaterais, e também existem as imunoterapias. Então, assim, o arsenal para o tratamento do câncer nos últimos 15 anos, ele cresceu muito, porque o parque tecnológico melhorou bastante, as nossas drogas evoluíram bastante. Então hoje nós temos drogas que vai lá naquela célula para matar aquele determinado tipo de câncer. Vou te dar um exemplo, como seriam os antibióticos. Antigamente você dava um antibiótico para tratar qualquer tipo de bactéria. Hoje você isola a bactéria, você faz o antibiótico para tratar aquele tipo de bactéria com menos efeito colateral e com tratamento mais rápido. Assim é a quimioterapia, assim é a radioterapia também. Maravilha, doutor. Para a gente encerrar aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho do hospital, né? O Araújo Jorge, que é referência, né? Ô Márcio, muito obrigado por esse espaço, a Positiva, porque o Hospital Araújo Jorge tem 65 anos. Ele é um patrimônio do povo goiano. Físicos que vão tratar, ajudar aí na radioterapia e com isso poder levar a população goiana aos outros estados, pessoas bem formadas. Então esse é o nosso compromisso, que é com ensino e pesquisa. O outro compromisso muito importante do Hospital do Câncer é assistência. Nós fazemos 1 milhão, Márcio, de procedimentos no Hospital Araújo Jorge. Fazemos 12 mil cirurgias por ano. Mais de 97 mil quimioterapias por ano. Quase 300 mil doses de tratamento de radioterapia, além de todas as outras assistências. Então esse hospital, ele cumpre um papel muito importante. Então hoje nós estamos preparados para poder dar toda assistência na oncologia para o nosso povo goiano. E vou te dar um detalhe, a grande maioria dos pacientes que tratam aqui, 50% é da capital. Depois vem Aparecida de Goiânia e as outras cidades do interior. E também de outros estados. Então a gente cumpre com um papel muito importante. Eu queria pedir, Márcio, à população goiana que ficasse próximo do nosso hospital. Nosso hospital hoje precisa muito ajuda do poder público e precisa muito da sociedade. Sem eles nós não funcionamos. Então, hoje nós temos uma dificuldade, a pandemia fez com que a gente gastasse todos os nossos recursos, toda aquela gordurinha que a gente estava guardando para fazer uma ampliação, para melhorar nosso parque tecnológico do tratamento do câncer. E infelizmente a gente houve esse gasto excessivo. Você sabe que tudo subiu, a alimentação subiu, materiais, máscaras cirúrgicas subiu, os antibióticos, todas as medicações, houve um aumento. E a gente não tem uma receita muito grande, por isso que eu falo que nós precisamos da sociedade goiana, que ajude aquela instituição, que olhe para aquela instituição que tanto traz. Nós fazemos 18 mil internações por ano, tratamos mais de 68 mil pacientes por ano. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. E outra coisa, Márcia, nós não paramos na pandemia, nós não deixamos de fazer uma cirurgia, não parou a quimioterapia, não parou a radioterapia, não parou os nossos serviços. Isso graças a quem? Ao empenho daqueles profissionais, graças à sociedade goiana e à ajuda do poder público. Qual que é o canal? Para quem quiser fazer uma contribuição, ajudar o hospital, tem um canal específico, doutor? Tem um setor de doação. Hoje é muito transparente, sabe, Márcio? Você tem, através de Pix, conta bancária, existe lá um setor só para isso. Então, lá tem um setor chamado SDI, nós podemos passar depois o telefone e o contato. Quem puder ajudar, quem que usou aquela instituição, que hoje fala assim, não, fui lá, fui bem tratado, eu vou ajudar. A ajuda é de qualquer jeito, é qualquer valor, ninguém está aqui pedindo demais não. Falar bem da instituição
é muito bom. Claro. E quem puder ajudar financeiramente, nós estamos com um projeto lá, Márcio, de ampliar a nossa sala cirúrgica, a nossa UTI, melhorar os nossos a adaptação para os nossos pacientes que chegam ali para fazer procedimento no dia, e isso tem um custo de 2,5 milhões. Então nós estamos já ampliando, estamos conseguindo esse dinheiro através de doação, Márcio. Ótimo. Por isso que a instituição precisa dessa sociedade. O senhor passa as informações pra gente, que a gente vai publicar lá nos nossos canais aqui, para que as pessoas possam, né, fazer essa contribuição. E, claro, pra gente unir forças, né? Depende do poder público, depende também, né, da população no geral, né? E vou te contar uma coisa, Márcio, eu atendo lá, e assim, apesar de ser hoje um dirigente, eu atendo na assistência também, bem elaborado, bem visto, funcionando bem, porque foi a única coisa que a gente tem hoje aqui para tratar o câncer em Goiás, é o nosso Hospital Araújo Jorge. O telefone que pode entrar em contato é o 85898828. Quem quiser fazer essa colaboração, entre em contato com esse setor, e a gente tem toda a transparência das doações também, viu? Ótimo, Márcio. Ótimo. Eu gostaria de agradecer imensamente aqui. A gente vai publicar até um link lá no Instagram, hcâncer_ Araújo Jorge, hcâncer_ Araújo Jorge. Você pode ir lá tem os dados que você precisa, tem um número, tem tudinho. Então vamos ajudar esse hospital que depende muito, né, de todo mundo, e desenvolve um trabalho incrível. Doutor, gostaria de agradecer, nosso tempo agora, né? Gostaria muito de agradecer aqui, que o senhor volte mais vezes aqui pra gente bater esse papo aqui, que é tão importante e tão esclarecedor. A Associação de Combate ao Câncer em Goiás está de braço aberto para Positiva, para toda a população, e é interesse nosso, viu, Márcio, a gente falar sobre prevenção, viu? Então, sempre que quiser, tem profissionais gabaritados para vir aqui e poder orientar a nossa população. Maravilha, maravilha, muito obrigado. Doutor Jales Benevides, oncologista do Hospital Araújo Jorge e vice-presidente da Associação de Combate ao Câncer, foi o nosso convidado de hoje. Você acabou de ouvir no Bom Dia Positiva, bate-papo Positiva, trazendo muita informação com os melhores especialistas, de segunda a sexta, de 9 às 10 da manhã, na sua Positiva. Oferecimento Atalaia, vacinas e exames para você e toda a família. Agende, agendamento online.atalaia.com.br. Clínica Mais Homem, aqui não tem sofrência, é só potência. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. A promoção Resenha Positiva tá demais. Aquele churrascão top que você adora tem na sua 99.1 FM. Fique ligado, porque toda sexta-feira rola sorteio com direito a carnes variadas, refrigerantes, cerveja, tem até carvão. Um super kit assim só na Positiva. Participe ligando ou enviando mensagem de WhatsApp para o 6256-9890. Promoção Resenha Positiva. Essa é mais uma da